Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 27 de setembro de 2023 e já vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado econômico, tá? No setor financeiro. Vamos começar falando pela paralisia nos Estados Unidos. Existe a possibilidade de paralisação nos Estados Unidos por conta de orçamento, ou seja, está tramitando no parlamento americano a aprovação do orçamento para que o governo Joe Biden continue tocando suas políticas, tá? Os Estados Unidos pode ficar sem dinheiro caso isso não aconteça até o final de semana. Isso é preocupante, apesar de ter uma boa notícia, tá? Um vento, uma leve brisa de informação positiva de ter corrido, de ter tramitado no Senado. Vamos aguardar para mais informações. Só que nesse momento, o mercado americano, ele vive uma tempestade perfeita, que eu diria a tempestade perfeita do caos, tá? Eles estão com um sindicato dos trabalhadores do setor automobilístico em greve e pode aumentar a greve deles. Ontem o presidente Joe Biden foi discursar no púlpito com relação a essa questão, tá? E parece que aliviou um pouco a pressão sobre essa paralisação com relação ao setor automobilístico. Ainda tramita, ele ainda tem negociação de tramitação da aprovação orçamentária no parlamento. Esperamos que isso aconteça e avance para que a gente não tenha um colapso no setor econômico. E economistas apontam que uma paralisia total nos Estados Unidos por 4 semanas afetaria diretamente o PIB, o que nos traria grandes problemas globais, porque o globo está conectado, a gente está conectado com os Estados Unidos, eles são o nosso segundo maior cliente em compras. Imagina a gente não conseguir vender para eles alguns produtos por conta dessa situação e o impacto que isso vai ter no nosso setor econômico aqui também. Vamos torcer para que tudo ocorra bem, que a gente não tenha tantos impactos assim. Eu tratei essa notícia por mais tempo, que é incomum, porque realmente é uma notícia preocupante, que eu tô atento a ela. Ontem eu fiquei assistindo o jornal WW da CNN até mais tarde para que a gente conseguisse, para que eu conseguisse, né, ter essa informação um pouco mais detalhada em todo o entorno do impacto que isso pode ocorrer. Também tem informação do petróleo disparado, apesar dele estar apontando uma leve queda. Quando a gente for lá para a cotação dos principais índices e bolsas mundo afora, a gente vai falar do petróleo, está um pouco em queda agora. A última vez que eu olhei ele, a gente vai passar por ele de novo, o custo estava em $93, o que teve um aumento na bomba americana, na bomba de gasolina americana de 30%. Isso impacta muito no setor econômico deles e impacta a gente aqui por conta de transporte também, perfeito? Também tem informação do setor imobiliário chinês, apesar de eu ter falado ontem, hoje desdobrou mais uma notícia com relação a essa informação, que existe sim possibilidade de sérios problemas, graves problemas no setor imobiliário, dado toda a informação e todos os indicadores em torno dessa situação. A gente tem as duas maiores economias do mundo sofrendo com questões econômicas, isso impacta sim. Por isso que eu dei essa atenção especial nesse ponto de notícia, porque sim, a gente tem que ficar atento, e sim, hoje é um dia um pouco mais tenso com relação a essas notícias, mas lembrando que a gente olha o gráfico pelo gráfico. Quando chegar lá a gente vai analisar o gráfico puramente, porque isso já está muito provavelmente já está precificado no movimento do gráfico. Vamos dar uma olhada agora no calendário econômico, começar falando de manhã. A gente vai ter uma notícia às 9h30 da manhã do núcleo de pedido de bens e direitos nos Estados Unidos e também às 11h30 da manhã no estoque de petróleo americano. Depois a gente não tem mais nenhuma outra notícia impactante, apesar dessas duas grandes notícias que vão movimentar o mercado. Isso tem injeção de liquidez. E sempre nessa hora eu falo para vocês da abertura do nosso mercado futuro, que é às 9 horas, a abertura do nosso mercado à vista aqui no Brasil, que são às 10 horas. Eu prefiro sempre operar depois das 10, como eu sempre repito aqui, porque já passou aquele frisson do mercado, já teve as primeiras notícias um pouco mais impactantes, já injetou liquidez, já se movimentou, consigo ler o gráfico a partir desse momento, e se teve virada de tendência na abertura, na injeção de liquidez da abertura do mercado à vista, eu ali já estou posicionado pensando num movimento um pouco mais direcional. Às 10h30 abre a análise, normalmente quando abre a análise também acontece grande injeção de liquidez e possibilidade de inversão de tendência, a gente fica também atento nesse período, tá? Vamos dar uma olhada agora nas principais cotações das bolsas e dos principais indicadores mundo afora. A Ásia fechou inteira positiva, apesar da informação do setor imobiliário chinês, ainda tem informação do setor industrial chinês crescendo. Então a gente tem o setor imobiliário chinês em queda, o setor industrial chinês em alta, tá? Isso deu um alívio no mercado asiático depois de algumas quedas sequentes. O mercado europeu está um pouco misto nesse momento. Nos Estados Unidos, a única bolsa que tem alta é o SP500, que está em 0,28%, o resto está em queda. E nos principais indicadores de bolsas do mundo, a gente teve uma queda muito forte no EWZ, nossa bolsa dolarizada de 1,83%. O barril Brent de petróleo está numa alta de 0,94%, já virou a queda que eu tinha olhado mais cedo, cotada a $93,31, tá? Ele está aumentando, chegar a $100 vai ficar bem preocupante, vamos ficar atento, ele está numa tendência de alta forte. O minério de ferro está numa alta de 0,24% a 120,70. O DXY, que é o índice do dólar, está numa leve alta de 0,10% a 105,92. O VIX, que é o índice da volatilidade do SP500 do mercado americano, está numa grande alta de 3,65%, cotado a 18,24 pontos. Bitcoins cotados a $26.404, tá? Então agora eu vou falar para vocês que estão me vendo pelo Instagram. Gente, bom dia, desejo que vocês tenham um ótimo dia, um bom dia de day trade e lucro no bolso, que é o que importa, e atenção ao mercado, que hoje é um dia de tensão. Algumas
algumas informações que estão se desdobrando no mercado americano e no mercado chinês. Vamos aguardar isso e operar com cautela, tá? Se você quiser ver a análise gráfica, vai ter que correr para o YouTube, que agora eu só faço análise gráfica no YouTube do índice e do dólar. Para você que continua aqui, que vai olhar a análise gráfica comigo, vamos seguir para o que dá dinheiro no bolso, comida na mesa, vamos dar uma olhada no índice futuro e no dólar futuro, a começar, como sempre, pelo índice futuro, tá, pessoal? Vamos lá, o índice futuro fez um movimento ontem bem direcional, foi bom para quem operou na venda ontem, tá? Tem vários padrões, o mercado caiu, rompeu aquela base que eu falei para vocês, que é aquela linha de aquela zona de resistência que agora virou uma zona de suporte, dado a queda muito abrupta, mas a queda foi muito forte, então a gente está aqui com o IFR abaixo da linha dos 30%, cotado a 21 pontos, ou seja, ele pode sim entrar força compradora para vir fazer o pullback, tá? Atenção na zona de pullback, é bem aqui nessa região da média móvel de 9 exponencial, a gente está ali a 115,465 dólares, 115,465 pontos, perdão, pessoal. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui no diário para dar uma pincelada no que está acontecendo, porque realmente ontem, como teve muita coisa acontecendo, muita coisa que não foi muito boa, a gente teve um rompimento de um caixote. Agora a gente tem um movimento bem direcional, tá, gente? Eu vou afastar um pouco mais o gráfico porque mudou um pouco de figura aqui a configuração do gráfico. Apesar da gente ver aqui o IFR tocando abaixo da linha dos 30%, nos 29 pontos, a gente tem aqui um movimento de pivô muito forte, tá? A gente pode traçar dois fibos aqui, a gente pode traçar o fibo de espelhamento, tá? Que teria um alvo ali na região do 112,981, tá? Isso aqui é só o alvo de fibo, não estou indicando nem compra nem venda. E a gente pode traçar um alvo de projeção de fibo, a gente vai ter muito mais abaixo ali, a 109,498. Vamos pegar o de espelhamento primeiro, que é um movimento menor e dá pra gente pensar, de repente está dentro do range do dia, tá? Pra gente conseguir entender uma coisa aqui que eu esbarrei sem querer. E como que eu digo esbarrei sem querer? Aqui a gente tem uma zona, tá? Uma pequena zona desse pivô formado, que seria assim uma zona de resistência, de suporte, perdão. Seria uma zona de suporte. A gente tem um paviozinho pequeno, que eu vou aproximar um pouco mais esse pavio aqui para vocês, para ver se eu consigo pegar essa zona um pouco mais ampliada, tá, pessoal? Para a gente conseguir aqui ter noção de onde é essa zona culmina com um alvo de fibo, que é uma zona bem impactante, vamos ficar atento, ó. Vou pegar aqui, é uma zona bem estreita aqui no diário, tá? Mas é de se levar em consideração dado o pavio que foi formado, tá, pessoal? Então, uma vez que eu peguei essa zona e peguei esse alvo de fibo de espelhamento, que é bem cravado em cima, tá? A probabilidade dele ir buscar aquele preço é grande, não quer dizer que ele vá hoje, quer dizer que ele vá ao longo do movimento, apesar que pela distância eu já acho que é possível e hoje sim, tá? A gente tem uma distância de praticamente, eu já falar para vocês, de 1.581 pontos, tá? Olha, com essa distância, lembrando que o movimento do índice tem em torno de 1.700 pontos, sim, é possível ele hoje, tá? Nesse alvo, mas a gente tem que considerar o seguinte, tá? Dado toda a circunstância da pressão do mercado, existe a possibilidade sim dele fazer um pullback, tá? Talvez nas médias, talvez um pullback um pouco mais nessa zona aqui, que era de suporte, virou resistência, para depois seguir na queda, e é aqui a gente fica atento para ver se vai quebrar essa zona e voltar a subir, ou se ele vai realmente cair. Esse aqui é um ponto de atenção e cuidado, tá? Então, realmente a gente tem um cenário dentro do índice bem baixista. Vamos dar uma olhada agora no dólar para ver o que está acontecendo, que a gente consegue enxergar. Dólar 60 minutos, aqui eu estou no dólar 5 minutos, já vou mudar para 60 minutos, pessoal, que é o horário que os day traders olham. Foi bem direcional, tá, gente? Muito direcional. Bem mais direcional do que eu imaginei que o dólar seria ontem, depois que eu bati o resultado. Para quem acompanhou o risco na própria pele, eu parei de operar, mas como eu disse ontem, também existia a possibilidade de ele vir buscar essa zona aqui na parte superior, que dentro daquele caixote, que era a zona de resistência, e foi o que o dólar fez, pessoal. Então, uma vez que ele está nessa zona de resistência, tá? Vamos seguir aqui, pegar aquela ferramenta triângulo e apontar para vocês. Olha o movimento bem forte, tá? Eu lembro que eu fiz esse desenho aqui e falei, ó, isso aqui pode ser uma deriva sim, ou pode ser um triângulo de alta. Vamos ver o que vai acontecer no candle sequente a esse triângulo formado, foi um candle de rompimento, fez um forte movimento de alta. Esse candle aqui deixou tudo mais confuso, porque ele fez uma queda dizendo que ele poderia vir buscar a parte inferior aqui e voltar a cair, mas depois ele tomou a direção aqui e chegou a bater nessa zona de suporte que nós estamos vendo aqui, tá? O dólar ainda não está acima dos 70%, que dá um pouco mais de fôlego para ele subir. O apontamento aqui, realmente, dado toda a circunstância, parece altista, tá? Mas o movimento do preço foi um tanto esticado, tá? Apesar dessa queda aqui, ó, vou evidenciar aqui para vocês. Apesar dessa queda, depois ele esticou para cima, um pouco mascado, mas fez um movimento direcional. Vamos dar uma olhada no dólar, tá? No tempo gráfico diário, só para ver se ele diz alguma coisa pra gente, porque o tempo gráfico de 60 minutos não está dizendo muita coisa. E no tempo gráfico diário ele está dizendo sim, ele está dizendo que ele foi buscar a parte, deixa eu só
evidenciar mais aquela região de caixote, assim como o índice estava no caixote e saiu do caixote numa queda, o dólar vem buscar a parte superior, podendo sim sair do caixote, se aproximando da média móvel de 200 períodos, apesar da tendência de queda macro do dólar. A gente está vendo um cenário um pouco complicado, tá? Só que ele está esticado, ó, pode ver que ele fez 2 candles bem direcionais, ele pode vir, não, mas ele também tem espaço aqui no IFR. Olha, eu vou dizer para vocês, existe a possibilidade sim do dólar tomar uma direção de alta e vir romper essa região superior aqui, essa zona de resistência que nós estamos vendo no gráfico, tá? Vamos ver quantos pontos tem essa região, da máxima para a zona, para ver realmente se ele está ali dentro desse range, ó. Para romper a zona, ele precisa de 25 pontos para tocar na parte superior, ó. E lembrando que o dólar anda em média 54 pontos por dia, tá? Ele tem dias que ele anda menos, tem dias que ele fica adaptado ali aos 30 pontos, mas ele costuma andar 54 a 55 pontos. A gente tem uma possibilidade de alta, sim, no dólar, tá? A gente tem um alvo de FIBO. Temos um alvo de FIBO aqui naquele pivôzinho que eu falei para vocês, daquele triângulo de alta, onde o primeiro alvo está aqui na parte superior, dentro da zona de suporte, tá? O alvo está bem próximo de ser atingido, o alvo desse pivô formado, tá? Não está distante, pode ser que ele venha buscar o alvo para depois tomar uma queda. Vamos ver se a gente tem um alvo maior de FIBO para a gente pegar esse alvo maior de FIBO para tomar em consideração, dado esse movimento do preço, tá? E pensando nisso, nós temos sim... Opa, deixa eu trocar aqui a ferramenta, que eu não sei porque ele mudou aqui. Eu apertei algum botão aqui que mudou a ferramenta, mas tudo bem, pessoal, depois eu modifico aqui para vocês, perfeito? Mas eu acho que ficou bem entendido, ele está nessa direção e tem uma possibilidade altista sim, vamos ficar atento ao que está acontecendo no dólar, tá? Índice está com tendência de baixa, dólar está com tendência de alta, então vamos ficar atento ao que está acontecendo, vamos tomar cuidado e cautela no dia de hoje. Desejo a vocês um bom dia de trader, tomem cuidado no dia de hoje, está bem estranho, tá? O dia de hoje, o gráfico bem direcional, até um ponto estressado no preço, mas não tão estressado no FR, dando um direcionamento um pouco mais abrupto para queda no índice e alta no dólar. E vou falar para vocês aqui o que eu sempre falo. Bom dia para vocês, espero vocês não arriscando a própria pele hoje às 8 horas da noite, onde eu mostro day trade de verdade, com dinheiro de verdade no mercado financeiro, na conta real, tá? Para você aprender a fazer 5 de 1, o que é 5 de 1, fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês. Se você aprender a receita de bolo, é só você repetir isso todos os meses. Desejo a todos um forte abraço e, gente, como eu sempre digo aqui no Bom Dia Day Trader, bora pro game!